E pegando um ganchinho que o Walter está dizendo, né, quando a gente olha sobre esse sacrifício, vou usar uma expressão não muito técnica. Parece uma coisa meio doida, né? Assim, então ele vai morrer por um erro que eu ainda nem cometi? É como a gente pegar e falar para você assim, ó, eu sou da polícia, aí eu vim buscar você e eu vou te levar preso. Mas o que foi que eu fiz? Por enquanto, nada. Mas eu te conheço, você vai fazer. Vai por mim, você vai fazer. Então, como você vai fazer, vamos já antecipar esse negócio. Mas peraí, eu ainda não fiz, mas vai. Foi isso que ele fez por nós. Antes da gente ser presente nessa terra, ele já sabia que o final da história não seria bom. E ele já antecipadamente se entregou, de modo justo, inocente, para que eu ou você não tivéssemos que pagar lá na frente, porque era uma questão somente de tempo até isso acontecer. É isso que Paulo fala em Coríntios. A palavra da salvação é loucura para quem está se perdendo. Quando você vai olhar essas coisas, não parece ter nexo. Mas com um pouquinho mais de boa vontade, você começa a perscrutar essas coisas, você vai vendo que parece que é tão doido, tão doido, tão doido, que faz sentido. Entendem? Então isso é o Evangelho. Vamos avançando aqui um pouquinho. O passador está contigo? Obrigado. Uma outra parte das questões que nós cremos, pessoal, é na questão dos anjos, né, que se chama de angelologia ou angeologia. Para a gente, dado o avançar da hora, peço que você acompanhe pela sua apostila. E aí eu fui fazer a pesquisa, né, para poder preparar o trabalho aqui, e aí eu descobri algumas coisinhas que eu queria compartilhar contigo. Você sabe quantas vezes aparece o termo anjo na Bíblia? Olhando assim, de modo literal, a palavra angelos, né, onde vem angelologia, do latim, vai aparecer, de modo literal, mais de 300 vezes em 24 livros da Bíblia. No Novo Testamento, só no Novo Testamento, vai aparecer em no Novo Testamento vai aparecer 175 vezes. E que, se você pegar os termos correlacionados, porque tem hora que a Bíblia não vai falar assim, um anjo, quer dizer, um ser vestido de branco, 2 varões de vestes brancas, ou então as categorias hierárquicas, os querubins, os serafins. Aí vai aparecer, no Novo Testamento, umas 175 vezes, e o que aparecia como anjo 24 vezes, você alarga isso para 35. Se a Bíblia tem 66, e mais da metade dos livros se fala em anjos ou termos correlacionados. Há alguns que não acreditam nisso. Talvez não sei se Vanessa, Domício, Walter, o Billy Graham, ele tem um livro bastante interessante chamado Anjos, Agentes Secretos de Deus. Fala assim, mas então por que não vê anjo? Bom, primeiro que a nossa motivação, o nosso projeto de vida é viver por fé, e não por aquilo que você vê. Não, se for depender só de ver para crer, então isso não é fé. E segundo que depende da vontade do Senhor, porque anjos são agentes comissionados, direcionados por Deus. Então, ele não deve uma explicação para mim ou para você, de por que você viu ou não viu, por que eu vi ou não vi, quanto tempo vai demorar, se um dia eu vou ver, não vou ver. Ou se você não vê aqui, na eternidade você vai. Então, lá vai ter bastante tempo para a gente ver também. Então, não é uma coisa que tem que ser hoje, aqui, agora, nessa vidinha de poucas décadas. Outra coisa que é bastante importante sobre isso, né? Quando a gente fala sobre anjos, pessoal, há para o lado positivo e para o lado negativo. Do mesmo jeito que algumas pessoas são salvas e redimidas e outras, infelizmente, perecerão, há também essas questões com os anjos, né? Os anjos chamados de caídos, aos quais depois deu-se o nome de demônios, e também existem castas, categorias hierárquicas, assim como também, digamos, há o povo que ficou do lado do Senhor e há o povo que se rebelou junto na sequência pós-Lúcifer, e aí ele acompanhou. Se você pegar os textos bíblicos, é claro que nós não vamos ter nem a sombra do tempo de ficar falando todas essas referências, algumas estão na sua apostila e algumas mais, por exemplo, eu poderia citar aqui. Se você for analisar o capítulo 1 de Lucas, você vai ver 2 vezes isso aparecendo. Primeiro, quando é avisado para Zacarias, que ele seria pai, e depois a questão de Isabel, com o nascimento de João Batista. Depois a própria Maria, mãe do Senhor Jesus, também é avisada. Quando se fala, por exemplo, sobre a ressuscitação de Jesus, pós o túmulo, quando eles entram, etc., e olham, cadê a pedra? 2 varões de branco se apresentam. Quando tem a ascensão de Jesus ao céu, isso você vê em Atos 1, acaba sendo aqui, tão logo o Senhor Jesus sobe ao céu, deixa o indicativo da comissão, e aí, o povo atônito se olhando, eis 2 varões de branco. Então, vocês estão vendo esse Jesus que subiu ao céu? Um dia ele vai voltar. E assim você tem N textos bíblicos. Se você pega Salmos 8, vai dizer, né, o salmista, o que é o ser humano? E aí ele fala, quando Deus o criou, um pouco menor do que os anjos ele o fez. Então você tem textos bíblicos assim, extensos, vários e vários episódios ali onde é falado isso. Por exemplo, biblicamente, 2 anjos têm nominalmente citação. E isso é uma perguntinha, um quiz, lembra quem é o nome dos 2? Um deles é mais guerreiro e o outro é mensageiro. E é muito comum, não é uma regra, mas vejo que muitos anjos terminam com El, o nome. Miguel
e Gabriel. Miguel é guerreiro, Gabriel é mais mensageiro. Quando você pega textos como Daniel, se fala justamente de eles todos, mas ficando aqui dos nossos textos, tudo isso é para confirmar que existem seres espirituais chamados de anjos, e assim nós acreditamos neles. E outra, como protestantes, ou seja, como crentes, como evangélicos, a gente particularmente, embora alguns que até acham, eu não acredito em um anjo da guarda, que é como você, tem o seu rosto com uma asinha, pequenininho. Não, mas que anjos são elementos celestes que Deus coloca muitas das vezes, nós não estamos vendo, mas eles estão operando, estão trabalhando, muitas das vezes te livrando, te preservando de muita coisa. E isso não significa que para isso você precisa ver. Muito mais do que ver, basta acontecer, certo? Não é que ele é seu empregadinho, ele não é meu funcionário, ele é do Senhor, mas o Senhor o destacou para fazer algo muitas das vezes em prol da minha vida. Muitas das coisas que eu poderia passar, às vezes eu sou livre disso, por conta de uma situação que parece que, inexplicavelmente, e algumas dessas vezes foram elementos que Deus colocou sem você ver para preservar a tua vida. Não significa que você tem um saceu de estimação, com o teu rostinho e com asinhas. Tudo bem? Então, isso tudo é para que vocês entendam que, biblicamente, há esses elementos. Os textos bíblicos são vários e vários e vários. Para te dar um novo exemplo, lembra da história de Ló sendo tirado, porque Sodoma e Gomorra iriam encontrar um fim já já? E assim você vai ter situações e situações ali.